Agora nós vamos receber a professora doutora Luciana Cardoso Fonseca Teses, e ela vai falar para a gente sobre o papel do diagnóstico por imagem no planejamento odontológico. Muito obrigada, professora, por ter aceito o nosso convite. Para todos vocês, gente. Bom, inicialmente eu queria agradecer, né, ao convite. É um prazer para mim poder estar com vocês. Além, né, assim, os alunos da Liga estão de parabéns, vocês estão fazendo um trabalho brilhante. E os professores também, que são, né, o Antônio Henrique e o Vinícius. Então, para mim, é uma grande alegria poder estar com vocês. Então, e o que eu preparei para vocês hoje foi um diagnóstico por imagem, um olhar atual. Como o Antônio Henrique falou, 50 minutos é nada, e a gente ria muito antes da apresentação, porque eu falei, como que 50 minutos? Eu, quando começo a falar, empolgo, né? E assim, e eu tenho que me conter, porque eu sou muito entusiasmada com a disciplina, né? E quero poder oferecer o melhor para vocês. Feito para colocar o meu e-mail aqui embaixo, tecnologia2@gmail.com, que depois da palestra, se alguém tiver alguma outra dúvida também, quiser alguma outra consideração, né? Então, vamos começar. Espero que vocês gostem, preparei com muito carinho e vamos lá. Como o Antônio Henrique falou, né, e a Ana também, a gente, quando fala de uma palestra de diagnóstico, tem que começar com essa palestra. Diferentemente do Antônio Henrique e do Vinícius, o meu olhar, ele é realmente diagnóstico. Eu sou radiologista de formação, atuo na área de perícia e atuo na área da estomatologia, mas eu não faço um tratamento. Então, o que a gente trabalha o diagnóstico realmente é uma descrição minuciosa do que a gente precisa enxergar. E aproveitando para fazer um link com o que a Ana falou na apresentação dela, a gente na imagem percebe isso muito claramente, que só se enxerga o que se conhece. Então, o entendimento da anatomia e da patologia se faz muito importante, porque quem não conhece não enxerga aquela questão. Para a avaliação do paciente, nós temos um tripé de anamnese, exame clínico e exames complementares, aonde a imaginologia está nesses exames complementares. E quais exames nós temos? Nós temos uma série de exames que são divididos em exames que utilizam a radiação ionizante e exames que não utilizam radiação ionizante. Então, como exames que não utilizam a radiação ionizante, nós temos a ressonância magnética, a ultrassonografia e a cintilografia óssea. A ressonância magnética é um exame que tem sido cada vez mais utilizado na odontologia. Ele é baseado no mapeamento do núcleo do hidrogênio e é um exame que é muito utilizado principalmente para avaliarmos as disfunções da articulação temporomandibular. A ultrassonografia são ondas ultrassônicas de alta frequência em que essas ondas elas são emitidas para o tecido, depois elas retornam na forma de eco e esse eco ele é interpretado. É um exame também muito utilizado, principalmente para avaliação de glândulas salivares, cialolitos e nódulos na odontologia, mas na medicina tem uma utilização muito maior. A cintilografia óssea é um exame que já trabalha com outro tipo de estudo. Ela vai avaliar o que nós chamamos de metabolismo ósseo. A cintilografia, ela é feita, injeta-se um radiofármaco no paciente e esse radiofármaco vai emitir, sim, um tipo de radiação, não é a radiação, não é o raio-x, é uma radiação corpuscular e essa radiação corpuscular ela vai ser captada posteriormente
e vai nos dar algumas informações. Na nossa área, a cintilografia é muito utilizada para avaliação de processos neoplásicos, processos inflamatórios e hiperplasia condilar. E no diagnóstico por imagem que utiliza a radiação ionizante? Nós temos a radiologia convencional, a radiologia digital e a tomografia computadorizada. Sempre que nós estamos trabalhando com radiação ionizante, nós temos que ter em mente o risco-benefício daquele exame. Por quê? Quando nós estamos indicando, nós sabemos que toda radiação ionizante, ela pode causar um problema futuro ao paciente. Na odontologia, os níveis de radiação são muito baixos e os fatores energéticos também. Mas é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. E, por causa disso, os artigos, né, e toda a radioproteção é baseada no que nós chamamos do princípio do ALARA, que é as Low as Reasonably Achievable, ou seja, a obtenção de imagens com a melhor qualidade possível, utilizando a menor quantidade de radiação possível. Imagem em segunda dimensão, que é a imagem que nós mais trabalhamos no nosso dia a dia. É uma imagem que, na verdade, é uma projeção de sombras. E aí nós vamos ter a radiologia convencional e a digital nessa categoria. Sempre que nós trabalhamos nessa imagem convencional ou digital, nós estamos com uma imagem que é bidimensional de uma estrutura tridimensional. Isso é muito importante vocês saberem, porque nós temos no diagnóstico que ter exatamente essa percepção. Então, nós disparamos o nosso aparelho de raio-x, existe a formação, os raios catódicos, né, vão fazer através do frenamento da radiação característica, a conversão da imagem, vão passar pela área de estudo, no caso representado por um crânio seco, e vai ser posteriormente registrado num filme radiográfico ou num sensor. Se for um filme radiográfico, nós vamos passar por um processamento químico e depois nós vamos ter a imagem. E hoje, a maioria, né, das escolas e a maioria dos centros de radiologia já estão trabalhando com sensores, que tem muitas vantagens em relação ao nosso filme radiográfico. Ele é muito mais rápido, a quantidade de radiação é menor, nós não temos mais a utilização de químicos, que é um problema depois para o meio ambiente. Nós podemos trabalhar em equipes multidisciplinares. E a ABRO, que é a Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, tem feito agora uma campanha maciça em relação a essa imagem digital. O que acontece? Nós sabemos que a imagem digital hoje é uma imagem que ela nos fornece uma nitidez maior do que a imagem impressa em filme. E, além disso, eles têm falado muito na questão do diagnóstico sustentável, porque esse filme, muitas vezes, né, fica às vezes com o paciente e depois o paciente simplesmente joga fora, vai para o lixo. É mais um lixo que nós temos, né, que o meio ambiente tem que dar conta daquele plástico, né? Então, hoje tem se trabalhado muito esse conceito do diagnóstico sustentável, que é baseado na não impressão dos exames, tanto de tomografia, quanto de ressonância, quanto de radiologia convencional. E também, com o Covid, essa campanha se intensificou, porque, né, o paciente vai a um centro de radiologia, aquela imagem é impressa, então, né, o radiologista pega na imagem, a secretária pega, o motoboy pega, então vai aumentando a nossa cadeia de contaminação.
Então, vamos pensar, claro que essa mudança, ela não acontece do dia para a noite, mas né, sei que na palestra tem muitos alunos, vocês estão pegando uma nova odontologia, uma tecnologia muito mais moderna, então vamos partir cada vez mais para essa imagem digital. E qualidade da imagem? Essa imagem aqui, ela é uma imagem que circula na internet que eu amei, né? Então, eu tenho aqui uma professora, né, uma professorinha, ela já é uma senhora, e ela fala, né, não, seu raio-x está ótimo, só precisa repetir o posicionamento, a técnica e a colimação, ou seja, ela falou que o raio-x está ótimo, mas tem uma série de defeitos. É muito importante, gente, que vocês tenham noção da responsabilidade de vocês no diagnóstico. Por quê? Se uma imagem ela não está bem executada ou a densidade e o contraste não estão adequados, vocês não vão ter uma possibilidade de diagnóstico correto. Não adianta ter experiência e não ter uma imagem adequada. Então, se acharem que aquela imagem não está adequada, façam uma repetição, façam uma mudança de ângulo, né, para que vocês possam obter daquela imagem o maior número de informações possíveis. E quais são as condições, então, necessárias para a interpretação radiográfica? São 3. Primeiro, conhecimento e domínio dos exames por imagem. Vocês vão ter que conhecer o exame que você está pedindo. Conhecimento e domínio da anatomia radiográfica. Na minha opinião, como professora, com muito tempo de magistério, eu falo com os alunos, vocês podem até não saber que tipo de alteração que está acontecendo, mas não pode confundir o que é normal com o que é anormal. Tá? Então, para isso que nós estamos na escola, para isso que tem liga de planejamento, diagnóstico, né? Somos professores empenhados em ajudar e ajudá-los nesse amadurecimento. E também conhecimento e domínio das alterações patológicas. Vou me ater hoje só ao conhecimento e domínio dos exames por imagens. Pergunto a vocês. Quando vocês vão iniciar um diagnóstico do paciente, qual exame que vocês vão pedir? Periapical, interproximal, oclusal, panorâmica, tomografia ou outros, ressonância, cintilografia? Baseado em que critério que vocês estão solicitando aquela imagem? Cada imagem oferece as suas indicações, as suas vantagens, desvantagens, limitações, custo financeiro e uma dose de radiação. Então, a gente pensa, né? O Antônio Henrique tem todo um protocolo do diagnóstico ao tratamento, passando pelo planejamento. Então, eu pergunto a vocês já se pensaram qual o protocolo que vocês vão ter do paciente para o diagnóstico por imagem? Protocolos, então, são entendidos como um padrão de cuidado ou regulação que vão orientar na vida prática. A frequência de solicitação do exame radiográfico é baseada inicialmente na avaliação clínica e no tipo de exame, além também da decisão profissional. 3 pontos importantes. Qual a dose de radiação que aquele exame tem? Qual o custo financeiro para o paciente? E sempre, você tem justificativa de pedir aquele exame? Três palavras técnicas daquele exame. Sensibilidade. Sensibilidade significa falar qual o tipo de informação que o exame ele vai te fornecer. Especificidade, né? E aqui na sensibilidade nós temos os diagnósticos que são corretos.
A especificidade são os diagnósticos que não são corretos e você os tem como não corretos. E a acurácia é o nível de acerto que você tem destes diagnósticos. Para isso, a Ada, ela fez em 2006 um protocolo. Esse protocolo, ele é muito bacana e ele foi um super orientador para os profissionais da área odontológica. Esse protocolo é baseado na radiografia convencional. Ele ainda não fala da tomografia computadorizada. Depois, em 2012, eles fizeram uma atualização desse protocolo. Veja bem, esse protocolo, ele fala para vocês como, quando você tem que fazer radiografia de uma criança, de um paciente adulto dentado, de um paciente adulto desdentado. Que imagens que ele te sugere fazer? Vai depender também, né, do risco de cárie desse paciente, dessa criança. Existe uma série de nuances nesse protocolo, mas ele é um orientador muito interessante. Depois, vou até deixar, Ana, com vocês os protocolos para que vocês distribuam pelo e-mail para todos os alunos da Liga. Tá? Ótimo, Lu. Muito bem. O que acontece muito na imagem é isso. Então, nós estamos aqui com uma radiografia panorâmica e vocês vão ver, eu não tenho tempo de trabalhar protocolo com vocês, né? Só isso já é uma aula e que demanda muito debate. É até uma ideia futura, Ana, para vocês. Tá? No protocolo, sugere-se uma panorâmica. Vocês vão ver que a panorâmica é uma radiografia maravilhosa, é uma radiografia que tem baixo custo financeiro, ela tem uma dose de radiação baixíssima e as pessoas estranham muito, né? De falar que a panorâmica tem baixa dose, mas tem. E olha que interessante, quando nós temos essa panorâmica, ela foi realizada para fazer uma avaliação de implantes. Só que quando eu fiz essa avaliação de implantes, eu tive, além da questão maxilomandibular, além dos implantes e dos dentes e todas as condições, eu vejo que o paciente tem uma sinusopatia, que não é da nossa área tratar, mas é da nossa área identificar. E ele tem uma situação que é muito mais grave, que é exatamente essa área aqui, ó, que são áreas calcificadas bilateralmente, que são ateromas. Então, nós da odontologia, nós temos que estar preparados quando vamos fazer um planejamento no momento do diagnóstico, saber quais são as possibilidades que aquele paciente tem, além só da odontologia. Porque esses ateromas, nós temos que informar o paciente, ele vai ter que buscar, por exemplo, uma ajuda com um neurologista ou, né, um angiologista, para que ele não tenha posteriormente um AVC. Então, as placas de ateroma aí marcadas. Como nós estamos conversando sobre esses protocolos, e tem um artigo também que eu achei muito interessante, é um artigo coreano, em que eles fazem um levantamento da população. Eles falam, né, que esse sistema nacional deles de check-up, esse programa, eu entendi como se fosse o nosso SUS do Brasil. E por meio desse check-up, eles obtêm uma série de informações. Há uns anos atrás, na PUC, nós instituímos um protocolo de fazer a radiografia panorâmica como sendo o primeiro exame. E foi uma possibilidade muito interessante, porque o número de informações que nós obtivemos foi muito grande. E, posteriormente a essa radiografia, nós tivemos
depois a gente faz depois uma radiografia demanda específica. Se for periodontia, se for dentística, então pode ser uma periapical, uma oclusal, né, uma interproximal, dependendo da necessidade da demanda do paciente. Muito bem. Conversa-se hoje muito nas imagens em terceira dimensão. Então, nós saímos da nossa segunda dimensão, que é a nossa formação que nós temos na graduação, que tem as radiografias que nós conhecemos, para a imagem em terceira dimensão. O que a gente chama de imagens em terceira dimensão são aquelas imagens que vão dar agora uma perspectiva diferente do nosso paciente. Eu vou ter agora o que nós chamamos da profundidade. Então, eu não tenho mais um pixel, que é altura e largura, mas eu tenho também a profundidade. E como imagem de terceira dimensão que a gente mais conhece é a tomografia computadorizada. Das tomografias computadorizadas, nós temos a tomografia computadorizada Cone-Beam, que é hoje a nossa tecnologia mais utilizada dentro da odontologia. E esse Cone-Beam é uma rádio... Gente, um minuto que eu tenho um telefone, não sei se alguém dá liga. Não. Então, voltando, né? O Cone-Beam, ele é hoje uma possibilidade de diagnóstico excelente de terceira dimensão. O paciente, ele vai fazer a radiografia, ele vai, né, sentar nesse aparelho, o aparelho vai girar em torno da cabeça do paciente, como se fosse uma panorâmica, e vai girar em 360 graus. Assim que eu obtenho essa imagem, eu vou ter o que nós chamamos das reconstruções multiplanares, que são as imagens em terceira dimensão. Eu sei que hoje a gente não tem tempo de trabalhar isso muito, mas vai ficar, né, pelo menos essa semente dessas imagens que nós conseguimos fazer o diagnóstico de toda a tomografia por essas imagens. E depois o operador, ele vai trabalhar essas imagens como eu estou mostrando para vocês, em coronal panorâmica, em transversais oblíquas, dependendo da justificativa do exame do profissional. Então, mais uma vez, quais são os aspectos que a gente tem que examinar quando nós estamos fazendo uma radiografia Cone-Beam? Nós temos que examinar a dose de radiação, o FOV. Esse FOV é muito importante, que no inglês é o Field of View, ou seja, a área que eu vou fazer o exame no paciente. Por exemplo, se eu for fazer uma tomografia para avaliar um terceiro molar incluso, então a minha área de exame vai ser de 6 a 8 centímetros. Eu não preciso fazer uma extensão de crânio inteiro, sendo que eu vou fazer apenas uma avaliação e uma análise da mandíbula. Então, isso tem a ver, a área tem a ver também com essa dose de radiação. O custo financeiro do exame, e hoje a gente sabe, né, que uma das possibilidades desse Cone-Beam, e porque ele se tornou muito importante, foi que o custo financeiro dele é um custo financeiro bem interessante para o paciente e sempre, gente, sempre justificativa do exame. Uma das coisas importantes é, todas as vezes que for solicitada uma tomografia, precisa se justificar o exame. Estou solicitando por essa questão. E, né, uma fala que a gente sempre tem todas as vezes que a gente está ministrando aula é: quanto melhor for a sua justificativa, melhor é o meu laudo. Então, se chega uma solicitação de uma avaliação de tomografia de mandíbula sem justificativa, eu não vou saber exatamente o que o profissional ele está precisando ver naquele exame, tá? Então, vamos justificar sempre. Quando a gente trabalha em tomografia, um documento super interessante também,
que eu vou estar passando para vocês é exatamente um documento que foi feito pela Comissão Europeia de Radioproteção. Então, eles avaliam aqui várias questões, várias indicações dos exames e quando não fazer esses exames. Então, são todas revisões muito modernas, o que vem acontecendo não só aqui, mas é o que está acontecendo no mundo. Então, mais uma vez, quando for encaminhar um paciente para a realização de um exame de tomografia, o dentista precisa fornecer o máximo de dados, para que eu possa também ajudar o máximo possível. A tomografia, às vezes, ela tem questões interessantes. Nesse artigo, os autores retratam que, pela possibilidade de ter feito a tomografia e ter um diagnóstico mais acurado do paciente, nós tivemos 53% de mudança no plano de tratamento. Então, é muito alto. Por isso que precisa se conhecer muito cada exame, cada indicação, para saber quando fazer uma tomografia. Agora, também não é correto, né, algumas filosofias que às vezes a gente ouve. Não, então vamos direto partir para a realização da tomografia e não realização dos exames convencionais. Não, isso não, gente. Sempre na radiologia, nós vamos começar do que é simples para depois caminhar para o que é complicado. Nós vamos começar da nossa imagem periapical, da simples periapical, para depois ir caminhando. Muito bem. Estou falando de protocolos super bacanas, protocolos da American Dental Association, European Commission, né? Então, são entidades importantíssimas no mundo e que trabalham muito essa radioproteção. Só que a pergunta é, aonde nós estamos? Será que no Brasil, que nós temos hoje, todas as regiões têm as mesmas possibilidades de diagnóstico por imagem? Não, claro que não. Então, né, eu coloquei esse nó da corda simbolizando que nós não podemos ficar também somente presos aos protocolos. Os protocolos são importantíssimos, mas eles têm que ser avaliados nas diferentes realidades. Então, eu fico muito feliz que eu sei que alguns alunos vão fazer, né, vão fazer exames, vão trabalhar numa polícia federal, né, como dentistas, e que bacana. Só que eles não vão trabalhar em um grande centro, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, não. Eles vão ser, às vezes, encaminhados para situações em que, né, o raio-x que tem lá deve ser um raio-x portátil. E olhe lá. Então, eu até brinco muito e brinco sempre, quando você for lá, né, a primeira coisa que você vai fazer é comprar um livro de radiologia. Porque aqui nós não temos tempo de trabalhar esse conteúdo, mas existem várias técnicas, que são técnicas convencionais, que pela mudança, às vezes, de ângulo, pela mudança do tempo, vão também te ajudar no diagnóstico e o que vai ser possível naquele momento. Vamos trabalhar agora na sensibilidade do exame. Então, nós falamos sobre toda essa parte de protocolo. Eu falei com vocês, né, das possibilidades que nós temos de diagnóstico, mas vou dar exemplos práticos de como a gente fazer esse protocolo no dia a dia. Vamos lá. Caso 1. Então, o paciente foi encaminhado, né, para a realização de uma radiografia panorâmica para poder fazer uma avaliação global. Na panorâmica, nós observamos uma imagem radiolúcida de limites parcialmente precisos nessa região anterior. Então, a primeira pergunta que o profissional tem é:
será que estou de frente a algum tipo de alteração patológica? Então, posteriormente, esse paciente foi encaminhado para a realização de uma radiografia periapical, aonde mostrou uma diminuição da densidade, um aumento, né, dos espaços trabeculares. A gente percebe, inclusive, que nós temos, né, os canais nutritivos aqui muito bem marcados, uma imagem bonita de anatomia, mas ainda ficou aquela dúvida: será que tem alguma coisa? Foi então solicitado para esclarecer definitivamente essa dúvida, o paciente para um exame de tomografia computadorizada. Nesse exame, que é um exame agora de terceira dimensão, esse exame, né, é uma vista que eu tenho uma vista panorâmica, aonde eu percebo aqui embaixo a numeração dessa vista panorâmica. Então, para quem está na sala, está vendo esse exame e às vezes não tem tanta familiaridade com esse exame, cada número desse vai significar um pedacinho desses cortes chamados de transversais oblíquos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o número 10, aqui eu tenho o número 20, aqui eu tenho o número 30. Vou pegar, por exemplo, esse número aqui, 23. Tá? Então, aqui eu tenho 22, 23. Então, vem cá, número 20, 21, 22, 23. Então, 23, eu estou cortando exatamente nessa região aqui. É como se eu puxasse uma fatia e virasse essa fatia para fazer a análise. Então, nesse corte 23, eu percebo que esse paciente, ele tem uma cortical basicamente unida à outra cortical. E ele não tem nenhum espaço trabecular. Então, esse espaço que eu estou vendo aqui, nessa falta de espaço trabecular e essa união e diminuição da espessura das corticais é responsável para que eu tenha na minha radiografia panorâmica, que eu mostrei inicialmente, aquela imagem radiolúcida. Mas foi feito, então, um diagnóstico diferencial. Muito bem. O exame de terceira dimensão é um exame muito bonito, mas é um exame que a gente não pode estar utilizando para poder fazer diagnóstico. Ele é um exame ilustrativo. Os diagnósticos sempre são feitos naqueles exames que eu mostrei para vocês, que são chamados de reconstruções multiplanares. Muito bem. Nesse caso 2, um paciente foi encaminhado, o paciente estava com dor, né, um dente que tinha sido tratado endodonticamente, onde eu vejo a minha imagem periapical. Nessa imagem eu percebo, né, do dente 36, que na raiz mesial eu tenho exatamente uma rarefação óssea adjacente a essa raiz mesial. Tenho na raiz distal um aumento do espaço do ligamento periodontal e tenho também uma hipercementose. Bom, com essa imagem eu tenho poucos dados para responder o porquê da dor desse paciente. Foi então solicitada uma tomografia computadorizada, era um paciente que ia viajar, então a gente precisava de ter essa resposta e não poderia simplesmente esperar. Qual não é a nossa surpresa, e aí eu estou trabalhando em cima da sensibilidade dos exames, que quando nós fizemos a tomografia computadorizada, né, volto a repetir, esse aqui é a vista panorâmica, aqui nós temos os cortes transversais oblíquos, eu percebo que aquela raiz mesial, então aqui, ó, vou pegar, por exemplo, uma numeração aqui, ó, vou pegar 16, então eu estou pegando exatamente esse corte aqui. No corte 16, eu começo a perceber que existe uma ausência dessa cortical vestibular. Então, esse paciente, ele não tem cortical vestibular adjacente ao terço apical e ao terço médio dessa raiz mesial. Essa percepção eu não consigo ver na imagem convencional. Vou voltar até na radiografia periapical para vocês verem.
mesmo mudando os ângulos de incidência vertical e horizontal, por ser uma imagem projetiva em segunda dimensão, eu não vou ver realmente essa percepção da imagem. Não tem como. Somente vendo a profundidade, ou seja, a terceira dimensão, que a gente vai ter essa dimensão maior. E aquela raiz distal, que apresentava-se apenas como um aumento do espaço do ligamento periodontal, na verdade, na raiz distal, né? Vou pegar aqui uma numeração para vocês. Por exemplo, aqui um 27. Vou pegar um 27 aqui, ó. Estou fazendo esse corte. Eu percebo exatamente que essa imagem já não é mais apenas um aumento do espaço do ligamento periodontal. Ele já é uma lesão periapical. Né? E aí fica um alerta para vocês que muitas vezes, né, trabalhando com 2D e 3D, a gente percebe que as lesões periapicais, principalmente, muitas vezes são subestimadas. Né? Então, a gente não percebe, às vezes, a lesão por onde ela está, né? Na projeção da imagem, nós não conseguimos ver, e ela está no meio do osso medular, que também é um dificultador. Ok? E aí, nos cortes, nas reconstruções multiplanares, nós observamos, né? Eu tenho aqui um corte, uns cortes sagital, que é esse primeiro, um corte coronal e aqui um corte axial. Destas imagens, eu consegui ver um detalhe a mais que eu não tinha visto nos outros cortes, que é exatamente essa linha hipodensa, que é uma linha de fratura. Tá? Então, eu percebo essa linha hipodensa nesse corte coronal, percebo aqui também, depois, nesse corte sagital e no corte axial. Então, olha a importância da gente conjugar todas as imagens. Né? Então, o diagnóstico feito pelo radiologista, nós temos a ação de estar varrendo todo o exame e observando todos os cortes, porque às vezes em um corte eu não percebo uma linha, em outro corte eu já vou perceber, principalmente se tratando do diagnóstico de fratura, que é um diagnóstico que às vezes a fratura é uma linha de cabelo e tem artefatos em volta dela, que é um dificultador para a gente fazer o diagnóstico. Um outro caso que nós temos, né, é uma radiografia panorâmica, e essa paciente, ela foi fazer, né, realizar a radiografia panorâmica, e quando fizemos a avaliação do côndilo, observou-se que tinha uma alteração nessa setinha amarela de morfologia desse côndilo. Bom, a radiografia panorâmica é uma radiografia maravilhosa, é uma radiografia que nos dá um número de informações muito grande, mas por ser uma radiografia em 2D, tem alguns detalhes que são importantes. Por exemplo, né, vocês já estudaram e sabem que, por exemplo, o polo lateral, ele é projetado anteriormente na radiografia panorâmica. Então, o que a gente vê como anterior aqui pode ser uma projeção do polo lateral e do polo anterior. Então, eu não consigo uma nitidez, eu não tenho sensibilidade nesse exame para saber exatamente qual é a alteração. Foi solicitado, então, um exame de terceira dimensão, onde nós temos, né, esse aqui é o côndilo direito, percebo aqui osso cortical, medular, dentro dos padrões de normalidade. Nesta imagem também, percebo osso cortical e osso medular. E nos cortes que nós temos aqui, transversais, que nós vamos perceber que esse côndilo do lado esquerdo, ele apresenta uma alteração de morfologia, ele tem um aplainamento, mas não tem nenhuma alteração mais grave de osso medular e osso cortical. Então, nós ficamos tranquilos, na verdade, era apenas uma alteração de forma que esse côndilo tinha. Né? E nos cortes coronais também nós percebemos. Bom, a terceira dimensão, como mostrei para vocês, é apenas para ilustrar esses exames e essas imagens.
Nós estamos chegando no final da nossa palestra. Eu queria falar com vocês que o nosso mundo está mudando, né? The world is changing. Então, nós temos hoje uma possibilidade de estudo muito maior, né? Então, hoje nós temos lives, nós temos vários materiais na internet. Então, vocês são extremamente privilegiados em poderem estar nessa possibilidade de estudo e conteúdos. E que, né, apesar, né, dessa pandemia, desse momento difícil da gente estar vivendo, né, até a Mona Lisa eles colocaram aí de máscara, eu queria falar para que vocês aproveitassem o máximo para poder estar estudando, para poder estar dedicando a essas novas tecnologias, a essas novas possibilidades. Nesse levantamento de literatura, eu achei um artigo muito interessante, e esse artigo ele é antigo, ele é de 2006, aonde, né, eles estavam fazendo uma projeção para o futuro da radiologia no ano de 2050. E nessa projeção de radiologia, da preocupação que eles têm, eles falam o seguinte: nós não sabemos como vai ser a radiologia do futuro, mas o que é mais importante é que todas as áreas se unam. Então, pessoas da área médica, biomédicos, engenheiros, vendedores de equipamento, e todas as pessoas que trabalham com essa tecnologia têm que se unir para que a gente possa fornecer o máximo para os nossos pacientes. E para finalizar, eu queria, né, falar de um pensamento do Einstein, que ele fala que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta a ser do tamanho original. Então, é o que eu desejo a vocês, e é o meu objetivo hoje aqui, foi simplesmente, né, mostrar a vocês a abertura do mundo dentro da minha área de trabalho e dedicação, que é a imaginologia, e que ela faz parte dessa conexão do diagnóstico, planejamento e tratamento. Nós andamos hoje, né, o paciente, ele merece, e a gente tem que fazer o máximo dentro das nossas equipes multidisciplinares. E, mais uma vez, agradecer a todos da Liga, aos professores que me convidaram e confiaram no meu trabalho. Estou às ordens, né? E as dúvidas, ou que vocês queiram questionar depois, nós vamos fazer na mesa redonda. Muito obrigada.